contar não é fácil de ouvir, mas é a verdade. Meu nome é Leandro e sou motoboy aqui em Recife. Quem vive nesse corre sabe que a rua não perdoa, seja por assalto, acidente ou coisa pior. Mas o que eu vou contar não tem relação nenhuma com isso. Pelo menos não com o que é desse mundo. Durante muito tempo eu carreguei essa história sozinho, calado, porque quem ia acreditar, né? Nem eu queria acreditar. Mas tem coisa que não dá para fingir que não aconteceu. Sempre fui criado por minha avó. Minha mãe me teve muito nova, foi embora para São Paulo quando eu tinha 6 anos e nunca mais voltou. Meu pai, bom, esse eu nunca conheci. Cresci nas ruas do bairro de Santo Amaro, rodeado de gente simples, trabalhadores, mas também muito marcado pela violência. Sempre fui daqueles que preferem se garantir sozinho, não gosto de me meter na vida dos outros e muito menos que se metam na minha. Talvez seja por isso que eu nunca dei muita atenção para os papos dos mais velhos, aquelas histórias de alma penada, promessa mal paga, espírito vagando. Achava que era só jeito de manter a molecada na linha. Meu trampo sempre foi puxado. Acordo cedo, rodo a cidade inteira de moto, debaixo de sol, chuva, trânsito infernal. Mas é à noite que eu fecho as entregas dos aplicativos. Paga melhor, menos trânsito, mais liberdade. Só que também é quando as coisas mudam de tom. Tem uma rua perto do cemitério de Santo Amaro que eu evitava cortar à noite. Não sei explicar direito, mas toda vez que eu passava por lá sentia um peso no peito, como se o ar ficasse mais denso. Só que na correria, às vezes, não dá para escolher caminho. Numa dessas madrugadas, coisa de 00:30, estava voltando para casa depois da última entrega. Cansado, com fome, só queria tomar um banho e deitar. Parei no semáforo daquela rua. De longe, já percebi que tinha alguém parado na calçada. Uma mulher baixa, magra, roupa toda preta, um pano cobrindo o cabelo. Fiquei olhando meio de canto, sem querer chamar a atenção, mas sentindo aquele negócio ruim crescer no peito. O sinal demorava e aí ela começou a se aproximar. Veio devagar, atravessando a rua como quem não estava nem aí para os carros. Parou do meu lado, não olhou para mim no começo, ficou encarando a moto como se analisasse cada detalhe. E então levantou o rosto. Eu juro, até hoje me arrepia lembrar. O rosto dela parecia velho, mas não velho de idade normal. Era como se a pele estivesse ressecada, sem vida, esticada sobre os ossos. Os olhos fundos, escuros, sem brilho nenhum, e a boca parecia querer sorrir, mas não conseguia. Você me leva? Perguntou, com aquela voz fraca, seca, arrastada. Na hora, nem consegui responder direito. Minha garganta travou. Só consegui soltar um "pra onde, dona?", meio no automático. E ela, sem nem pensar, levantou a mão, uma mão que não parecia de gente. O couro, se é que dava para chamar de pele, estava todo enrugado, cinza, rachado, como carne esquecida no sol por dias. O dedo ossudo apontou para o portão do cemitério. A primeira coisa que me veio na cabeça foi que era algum tipo de brincadeira, pegadinha, sei lá. Só que, cara, tinha algo muito errado. O cheiro que veio quando ela chegou perto, não sei descrever. Não era cheiro de lixo, de esgoto, de bicho morto. Era um cheiro de coisa velha, apodrecida, parada no tempo, mas que não devia estar mais aqui. Minhas mãos começaram a suar, meu corpo inteiro ficou travado, como se algo me pressionasse contra a moto. Tentei puxar o ar, mas parecia que nem isso dava direito. A mão dela ficou ali, parada, tremendo levemente. Eu não sei de onde tirei força, só sei que puxei a embreagem, acelerei com tudo e furei o sinal. A moto quase derrapou na saída. Quando olhei no retrovisor, não tinha mais ninguém. Nem na calçada, nem no meio da rua. Sumiu, simples assim. Pensei em parar, olhar de novo, mas alguma coisa dentro de mim gritava para não fazer isso. Segui direto para casa. Cheguei tremendo. Minha esposa, Camila, achou que eu tinha batido, de tanto que eu estava pálido, suando, trêmulo, não consegui nem explicar direito. Só falei que tinha passado mal, que estava com pressão baixa, qualquer coisa que justificasse aquele estado. Naquela noite, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aquele rosto. Aqueles olhos fundos, aquele cheiro parecia estar impregnado em mim. Levantei, fui para o banheiro, tomei banho 3 vezes seguidas. Nada adiantava. No dia seguinte, acordei mais cedo e fui direto falar com Dona Marta, uma senhora que mora na rua de trás. Ela é benzedeira, daquelas bem antigas.
Nunca fui de acreditar muito nessas coisas, mas, depois do que vi, estava disposto a tudo. Quando cheguei, ela nem deixou eu falar. Olhou para mim, balançou a cabeça e disse: Tu passou por lá, né? Eu te falei: Menino, aquele caminho depois da meia-noite não é para quem tem carne viva. Na hora, me arrepiou inteiro. Sentei e contei tudo. Dona Marta ficou em silêncio um tempo, olhando para a janela. Depois disse que há muitos anos, naquela mesma rua, uma mulher chamada Dolores foi atropelada na porta do cemitério. Ela morava ali perto, vivia de catar resto, mas era conhecida por fazer trabalhos da parte ruim, sabe? Na época diziam que ela mexia com coisa que não devia. Morreu na hora e desde então quem passa por lá às vezes dá de cara com ela. Alguns dizem que ela pede carona, outros que ela tenta levar quem para. Fiz uma reza com Dona Marta. Banho de arruda, sal grosso, oração. Me senti um pouco melhor, mas aquele negócio nunca saiu completamente de mim. Até hoje, quando passo por aquela rua e olha, evito ao máximo, sinto aquele mesmo aperto. Como se o tempo ali não fosse igual ao resto do mundo, como se aquele pedaço de rua estivesse preso em algum lugar entre o que foi e o que nunca devia ter sido. Eu não conto isso para assustar ninguém, nem para que acreditem, mas se algum dia, na volta para casa, você passar perto do cemitério de Santo Amaro e ver uma senhora parada na esquina, te olhando, não para, acelera. Porque, meu irmão, tem coisa nesse mundo que não é para ser entendida e muito menos para ser encarada de frente. Antes de seguir para o próximo relato, quero saber de onde você está assistindo. Comente sua cidade abaixo e eu vou responder a todos que participarem. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. E aí, galera do canal, meu nome é Wagner e sou motoboy aqui em São Paulo. Trampo nessa correria faz uns bons anos já, rodando para cima e para baixo nessa selva de pedra. A gente vê de tudo nessa cidade, coisa boa, coisa ruim, coisa bizarra. Mas tem uma entrega que eu fiz um tempo atrás que até hoje me arrepia só de lembrar. Não sou o cara de ter medo fácil, não. Medo a gente tem é de ser assaltado, de levar um tombo feio, dessas coisas do dia a dia. Mas o que rolou naquela noite foi diferente. Não foi assalto, não foi acidente. Foi outra parada. Uma parada que não tem explicação lógica. Resolvi mandar para vocês porque, sei lá, talvez alguém já tenha passado por algo parecido, ou só para ficar o aviso mesmo. Tem lugar nessa cidade que é melhor nem chegar perto, principalmente quando a noite cai. A vida de motoboy em Sampa é osso, quem está na rua sabe. É buzina na orelha o dia todo, carro te fechando, chuva que alaga tudo em 10 minutos e o medo constante de trombar com algum nóia querendo levar a moto ou a encomenda. A gente aprende a ser ligeiro, a ter olho nas costas, a desconfiar de tudo. Não dá para ser bobo nesse trampo, senão você não dura uma semana. Eu já vi cada coisa. Acidente feio, briga de trânsito, arrastão. A gente fica meio calejado, sabe? Ouve tiro e já sabe se abaixar, vê movimento estranho e já acelera. São Paulo é assim, um monstro que te engole se você demole. Mas é onde eu ganho meu pão, né? Conheço essa cidade como a palma da minha mão, cada rua, cada viela, cada atalho para fugir do trânsito. Gosto da adrenalina, da liberdade de estar na moto, cortando os carros, mas tem lugar que mesmo a gente que roda o dia todo sente um negócio estranho, umas ruas mais escuras, uns bairros mais afastados, perto de cemitério, de mata. A gente passa batido, acelera e nem olha para o lado. Mas nunca pensei que fosse topar com algo sobrenatural, digamos assim. Para mim, assombração era coisa de filme ou história de interior. Aqui na capital, o medo era de gente, não de fantasma. A tal entrega era para uma rua lá para os lados do Jabaquara, mas numa área mais afastada, quase encostada numa reserva de mata que tem por ali. Já era noite fechada, passava das 10, peguei o pedido na Vila Mariana, uma comida qualquer, e fui tocando para lá. Quanto mais eu me afastava do centro, mais as ruas iam ficando escuras, mais desertas. Cheguei na rua indicada pelo GPS. Era uma rua sem saída, de paralelepípedo, mal iluminada por uns postes velhos que piscavam. De um lado,
uns muros altos de casas antigas. Do outro, era só mato. A tal reserva começava ali um paredão de árvores escuras e densas que parecia engolir a pouca luz. Um cheiro úmido de terra molhada e folha podre vinha de lá. Fui até o final da rua, onde o GPS mandava. O número que constava no pedido simplesmente não existia. Onde deveria ter uma casa, tinha só um terreno baldio enorme. O mato estava alto, cobrindo entulho e lixo. A cerca de arame farpado estava caída em vários pontos. Lá no fundo do terreno, quase encostado na mata, tinha um barracão velho, de madeira escura, meio torto, parecendo que ia desabar a qualquer momento. Não tinha luz nenhuma acesa, nem sinal de gente morando ali. Aquele lugar tinha uma energia pesada, um abandono que dava um aperto no peito. O silêncio era quase total, só o barulho do motor da minha moto e o som distante do trânsito na avenida principal. Fiquei ali parado, olhando para aquele cenário desolador, uma sensação ruim começando a subir pela espinha. Confirmei o endereço no celular umas 3 vezes. Era ali mesmo, rua tal, número X. Mas não tinha casa nenhuma com aquele número. Só o terreno baldio e o barracão caindo aos pedaços lá no fundo. Achei que podia ser algum erro do aplicativo ou talvez o cliente tivesse digitado errado. Peguei o celular para ligar para o número que estava no pedido. Chamei 1, 2, 3 vezes. Nada. Só dava um chiado estranho na linha, como se fosse interferência, mas um chiado constante, quase artificial. Parecia rádio fora de estação, só que mais baixo, mais arrastado. Desliguei e tentei de novo. Mesma coisa. Chiado. Nenhuma voz, nenhum sinal de chamada completando. Comecei a ficar irritado. Mó rolê para chegar até ali, mó lugar esquisito para dar com a cara nesse nada. Olhei em volta. A rua continuava deserta, os postes piscando. A mata ali do lado parecia ainda mais escura, mais silenciosa. E o barracão lá no fundo, sei lá, parecia me observar. Uma sensação de estar sendo vigiado começou a me incomodar de verdade. Pensei em largar a encomenda ali mesmo, marcar como entregue e vazar, mas sou teimoso e também não queria levar prejuízo. Fiquei ali parado, em cima da moto, tentando decidir o que fazer, o chiado do telefone ainda meio que zumbindo na minha cabeça. Foi aí que aconteceu. A porta do barracão, lá no fundo do terreno, rangeu e abriu, sozinha. Não tinha vento, não tinha ninguém por perto que eu pudesse ver. A porta de madeira escura simplesmente se abriu devagar, rangendo como num filme de terror, revelando a escuridão total lá dentro. Fiquei olhando aquilo, o coração começando a acelerar de novo. Pensei, deve ter alguém aí dentro, talvez o cliente more nesse barraco e não numa casa. A teimosia falou mais alto que a sensação ruim. Desci da moto, deixei ela ligada e fui andando devagar pelo terreno baldio, desviando do mato e do lixo. O cheiro de mofo e coisa velha ficava mais forte quanto mais eu me aproximava. Cheguei perto da porta aberta, ainda meio receoso. Chamei. Ô de casa, tem alguém aí? Entrega. Nenhuma resposta. Só o silêncio pesado e a escuridão lá dentro. Fui até a soleira da porta, estiquei o pescoço para tentar ver alguma coisa. Lá dentro era um breu quase completo, só um fiapo de luz da rua entrava pela porta aberta. Foi quando eu vi, no chão, bem no meio do barracão, uma sombra começou a se mexer. Não era sombra de gente normal, era enorme, disforme, se arrastando pelo chão de terra batida como se fosse líquida, mas densa. Ela se esticava e se encolhia, ocupando um espaço muito maior do que qualquer pessoa ocuparia. E o som veio junto com a visão da sombra. Um som baixo, mas que me gelou por dentro. Era como alguém respirando com muita dificuldade, um chiado longo e sofrido, misturado com um rosnado baixo, gutural, cheio de ódio. Não sei explicar, só sei que aquele som e aquela sombra não eram desse mundo. Cara, eu travei na hora. Não sei quanto tempo fiquei ali parado na porta, olhando aquela sombra se mexendo e ouvindo aquele som horrível. O medo que eu senti não era o medo de ser assaltado, de levar um tiro. Era um medo diferente. Um medo que vinha lá do fundo, um medo primordial de algo que não devia existir. Minhas pernas tremiam, meu estômago revirou. Senti um suor frio escorrendo pela testa, mesmo o ar da noite estando abafado. A sombra pareceu perceber minha presença. Ela parou de se arrastar e ficou imóvel por um instante.
O som da respiração difícil também parou. Um silêncio ainda mais pesado tomou conta do barracão. E então a sombra começou a se levantar. Lentamente ela foi se erguendo do chão, tomando uma forma mais definida, mas ainda assim distorcida, errada. Não era uma pessoa, era alta demais, os contornos eram estranhos, angulosos, onde não deviam ser. Não esperei para ver mais. Aquele instinto de sobrevivência que a gente desenvolve na rua gritou mais alto. Dei meia volta e corri. Corri como um louco para fora daquele terreno baldio, tropeçando no mato, quase caindo. Não olhei para trás, só queria sair dali o mais rápido possível. Pulei na moto, que ainda estava ligada, e acelerei com tudo. Nem me importei com a encomenda, larguei a bag lá no chão mesmo, saí cantando pneu daquela rua escura, o coração batendo na garganta, a imagem da sombra se erguendo e aquele som medonho ainda na minha cabeça. Só diminuí a velocidade quando já estava longe, de volta às avenidas mais movimentadas, com luz, com gente, com barulho de cidade normal. Mas o medo, aquele medo profundo, demorou muito para passar. Voltei para a base naquela noite totalmente transtornado. Os outros motoboys devem ter percebido minha cara de pânico, mas ninguém perguntou nada. A gente aprende a não se meter muito na vida do outro nesse trampo. Entreguei as outras corridas que faltavam no automático, a cabeça a mil, a imagem daquela sombra e o som da respiração arrastada se repetindo sem parar. Tive que pagar a encomenda que larguei para trás, claro. Expliquei para o chefe que o endereço não existia, que era um terreno baldio. Omiti a parte do barracão, da sombra, do som. Quem acreditaria? Levei bronca, perdi a grana da corrida e da comida, mas, sinceramente, foi o menor dos meus problemas. Nunca mais aceitei nenhuma entrega para aquela rua nem para aquelas redondezas. Quando aparecia algum pedido com CEP parecido, eu recusava na hora, inventava qualquer desculpa. Os colegas achavam estranho, mas eu não estava nem aí. Aquele pedaço da cidade, para mim, virou área proibida. Passei a ter mais receio de pegar corrida para lugar muito isolado, principalmente à noite. Aquele medo que eu senti no barracão, ele não sumiu completamente. Ficou ali quieto, na minha nuca. Qualquer rua mais escura, qualquer terreno abandonado, qualquer barulho estranho na noite me deixava alerta, o coração disparando. A cidade, que antes era só um desafio diário, passou a ter uns cantos mais sombrios, uns buracos onde eu sentia que coisas ruins podiam se esconder. Aquele barracão me mostrou que o perigo em São Paulo não vem só de gente. Um tempo depois, conversando com um motoboy mais velho, um cara que já rodava há décadas por São Paulo, comentei por alto sobre a rua esquisita, o terreno baldio. Não contei da sombra, claro, mas só de mencionar a rua, a cara dele fechou. Ele me disse para nunca mais ir para aqueles lados. Falou que aquele terreno era amaldiçoado, que antigamente tinha um casarão ali onde aconteceram umas coisas muito pesadas, umas mortes violentas. Disse que depois que demoliram a casa, o terreno ficou abandonado e que vira e mexe sumia gente por ali, principalmente morador de rua que tentava dormir no barracão. Ele contou também que outros motoboys já tinham tido problema naquela rua. Um deles pegou uma entrega para o mesmo número que eu, chegou lá e não tinha nada, igualzinho. Só que esse cara não foi embora. Ele disse que ouviu uma voz chamando ele para dentro do barracão. Quando ele chegou perto, sentiu um frio na espinha e vazou correndo. Nunca mais voltou. Ouvir aquilo me deixou mais cabreiro ainda. Então não tinha sido só comigo? Aquela sensação ruim, o endereço fantasma, a coisa no barracão, era algo que já assombrava aquele lugar. Saber disso não aliviou meu medo, pelo contrário. Só confirmou que o que eu vi, o que eu senti, era real e perigoso. E que talvez eu tenha tido sorte de ter saído correndo quando tive chance. É isso. Essa foi a treta mais sinistra que já me aconteceu nesses anos de motoboy. Não sei o que era aquela sombra, o que era aquele som, o que tinha naquele barracão maldito. E, sinceramente, não quero saber. Só sei que tem coisa nessa cidade que não é só bandido ou trânsito. Tem uns cantos escuros, umas energias pesadas, uns negócios que é melhor deixar quieto. Desde aquele dia, eu rodo mais esperto, evito certos lugares. E quando a noite cai e eu estou numa rua mais vazia, a lembrança daquela sombra se arrastando e daquele som de respiração difícil volta com tudo.
Vamos à próxima experiência compartilhada por quem viveu algo fora do comum. Acredito que você já deve ter visto alguns dos vídeos mais recentes online, onde caminhoneiros documentam suas rotinas diárias e trocam dicas uns com os outros. Ou talvez você ainda não tenha visto. Bem, como sou um dos mais jovens nessa indústria, toda vez que abro o TikTok ou o YouTube Shorts, é isso que vejo. Não vou entrar em detalhes, mas tive que abandonar uma universidade bastante prestigiada por motivos pessoais e as pessoas sempre me dizem que eu poderia ter sido mais do que um caminhoneiro. Honestamente, não acho que seja um trabalho ruim. Faço entregas há mais de 2 anos e, claro, a única parte cansativa é a longa carga de horas. Você nunca consegue medir como o isolamento vai te afetar até vivenciar isso na pele. Meu único conselho é fazer as pazes com qualquer demônio que possa estar espreitando seu subconsciente, porque eles definitivamente vão te atormentar nas horas solitárias. Foi isso que aconteceu comigo. De qualquer forma, essa história aconteceu 3 meses depois de eu ser contratado pela minha primeira empresa. Eu era praticamente tão novo quanto alguém poderia ser nessa profissão. Estava dirigindo do sul de Nova Jersey para Lafayette, Indiana, uma viagem de 12 horas. Dirigir por 12 horas pode não parecer tão louco, mas leve em consideração que eu tinha acabado de fazer uma viagem de 8 horas, o que põe tudo em perspectiva. Eu queria fazer as entregas o mais rápido possível, então optei por dirigir durante a noite. Chegaria em Lafayette pouco antes das 3 da manhã. As coisas estavam indo bem, praticamente não havia outros carros na estrada, então pude acelerar um pouco mais do que o normal, mais ou menos na metade do caminho. Lembro-me de estender a mão para o console central para pegar um Red Bull, mas não havia nenhum. Claro que eu tinha esquecido de reabastecer meu caminhão depois da entrega anterior. Depois de bater no painel algumas vezes, geme de frustração, sabendo que teria que parar em algum lugar. Não havia nada que eu odiasse mais do que ter que fazer paradas durante minhas viagens. Posso ser único nisso, mas sempre fico exponencialmente mais cansado quando meu veículo está parado, mesmo que seja por apenas 20 segundos. Olhei para o GPS e percebi que não tinha escolha, ou adormecia na estrada ou parava para pegar uma bebida energética. No meu cérebro, essas opções eram praticamente iguais. Relutantemente, parei no primeiro posto de serviço que vi. Não fazia ideia de onde estava, provavelmente em algum lugar de Ohio. Quando percebi, já era tarde demais. Não era realmente um posto de serviço, era o que parecia um posto de gasolina abandonado com uma loja de conveniência reaproveitada. Não sei se existe uma maneira melhor de descrever isso. De qualquer forma, parecia haver outra loja de paradas rápidas não muito longe da estrada, então decidi ir até lá. Estacionei o caminhão e me dirigi à primeira loja de conveniência. Para ser honesto, estava esperando uma de duas coisas. Ou o lugar estaria aberto ou a porta estaria trancada. Você pode imaginar minha surpresa quando a porta se abriu para uma loja completamente escura. Olhei em volta, esperando talvez ter sorte e encontrar uma bebida ou algum lanche deixado para trás. Mas antes de me virar, meus olhos se ajustaram à escuridão e percebi um brilho fraco vindo do canto da sala. Fui até lá, e o brilho vinha de um quarto nos fundos. A curiosidade foi mais forte, então abri a porta lentamente. Para minha surpresa, havia uma geladeira plugada na parede. Ansioso, abri a porta, mas não havia nada, literalmente nada. As prateleiras haviam sido removidas, como se o aparelho todo tivesse sido esvaziado. Ao fechar a porta, eu tinha 90% de certeza de ter ouvido um barulho vindo da sala principal, como se algo tivesse caído no chão. Congelei por uns bons 10 segundos. Eu tinha imaginado isso. Não havia como. Silenciosamente voltei à sala principal e olhei em volta. Nada. Parte de mim queria continuar investigando, mas não tinha tempo para isso. Então, saí pela porta da frente e praticamente corri até a outra loja, que estava aberta. Graças a Deus, paguei pela bebida e voltei para o caminhão. Algo sobre aquela parada parecia errado. Eu precisava voltar à estrada o mais rápido possível. Dei uma última olhada na loja abandonada e percebi que a porta estava aberta. Tinha 100% de certeza de que havia fechado. Não era meu trabalho descobrir o que estava acontecendo ali, então liguei o motor e voltei para a rodovia. A cafeína começou a fazer efeito e me tirou rapidamente da minha sonolência. Minha mente começou a clarear e comecei a pensar em quão bizarra toda aquela situação havia sido.
Acho que um invasor ou um prédio abandonado não era a coisa mais estranha do mundo, mas meu cérebro não conseguia entender aquela geladeira. Não importava a teoria que eu pensasse. Tentei esquecer isso e continuei dirigindo. Foi então que comecei a notar movimentos estranhos na cortina atrás de mim. O suor começou a escorrer pela minha testa. Eu vi pelo retrovisor que a cortina parecia se mover, mesmo que o ar-condicionado não estivesse ligado. Pensei no pior, havia alguém no meu caminhão. Não tinha nenhuma arma comigo. Então, discretamente, digitei a delegacia de polícia mais próxima no meu telefone. A viagem até lá foi os 20 minutos mais tensos e horríveis da minha vida. Continuei imaginando aquela pessoa tentando me agarrar ou fazer meu caminhão bater. Finalmente, cheguei à delegacia de polícia, parei o caminhão o mais próximo possível e praticamente corri até a delegacia. Em segundos, meu caminhão foi cercado por policiais e depois de abrirem a parte de trás, o que vi ficará comigo para sempre. A polícia tirou 3 pessoas com aparência de sem-teto, 2 homens e uma mulher. Eles estavam vestidos com trapos e enrolados em cobertores sujos. Um dos homens estava armado com 2 facas. Todos os 3 se recusaram a falar, mas me encararam de maneira ameaçadora enquanto eram algemados. Não faço ideia do que eles queriam e acho que nunca vou saber. Se inscreve aí e comenta o que está achando até agora. Eu leio tudo. Agora vamos ao próximo relato. Trabalho como delivery rider aqui em Houston há uns 5 anos. Sempre levei uma vida meio solta, sem muito rumo, sabe? Cresci sem meu pai e minha mãe faziam o que podia, mas eu me meti com umas amizades erradas na adolescência, larguei a escola cedo e desde então venho levando a vida como dá. Já passei por empregos ruins, gente, pior ainda, mas nunca achei que algo assim pudesse me acontecer. Esse relato me persegue até hoje. Eu não durmo direito desde aquela noite e às vezes fico pensando se contar isso é uma forma de me livrar um pouco do peso ou se é só uma maneira de reviver aquilo, como uma ferida que eu não consigo parar de cutucar. Era uma quinta-feira, perto das 10 da noite. Não costumo aceitar entregas para fora da cidade à noite, mas aquele dia estava fraco, quase sem pedidos, e eu precisava bater a meta da semana. Minha ex me ligou mais cedo dizendo que ia atrasar a pensão da nossa filha, e só de ouvir a voz dela, meu estômago travou. Eu ainda me cobro muito por não ter dado certo. Pelo fracasso que eu virei na vida, pelo que minha filha vai pensar de mim no futuro. Quando chegou o pedido, não parecia tão longe. Uma casa numa área meio rural, limite da cidade, lá para os lados de Cypress. Era um lugar que eu não conhecia muito bem, mas pensei, é só ir, entregar e voltar. Joguei o endereço no GPS, peguei a mochila, subi na moto e fui. No começo, tudo parecia normal, mas quanto mais eu seguia, mais a estrada ia ficando vazia, sem postes, sem casas, só uns terrenos grandes, algumas cercas velhas e árvores secas. O asfalto começou a sumir e logo eu estava numa estradinha de terra, cheia de buraco, com mato quase fechando de um lado para o outro. Tive até que reduzir porque parecia que qualquer descuido ia me derrubar. Eu já estava pensando em cancelar quando de repente o GPS apitou dizendo que eu tinha chegado. Olhei para frente e vi uma casa, se é que dava para chamar de casa. A pintura estava descascada, as janelas quebradas, uma das portas pendurada, balançando com o vento. O gramado parecia que não via um cortador há uns 10 anos, mas o que me travou foi perceber que não tinha carro, nem luz acesa, nem sinal de vida nenhuma ali. Parei a moto, fiquei olhando por uns segundos, esperando talvez alguém sair, alguma luz se acender, mas nada. Bati na porta. Silêncio. Esperei um pouco e bati de novo, mais forte. Até que ouvi uma voz lá de dentro, grossa, seca, deixa na porta e vai embora. A forma que aquela voz soou parecia que veio de muito fundo, como se fosse alguém falando dentro de um cômodo vazio, mas também parecia não combinar com a voz de uma pessoa comum. Tinha algo estranho, como se ela não pertencesse àquele espaço. Senti uma pressão no peito, aquela vontade de sair dali de qualquer jeito. Mas teimoso como sou, peguei o pacote, deixei bem na porta, tirei uma foto para confirmar a entrega no app e me virei para sair. E foi nesse momento que olhei para o retrovisor da moto. Tinha alguém na janela do segundo andar, só que não dava para dizer que era um rosto.
Parecia uma máscara branca lisa, sem traço nenhum. Nem olho, nem boca, nem nariz. Só uma mancha oval, parada, me olhando. Meu corpo inteiro travou. Eu não consegui nem respirar por alguns segundos. A coisa não se mexia só. Me encarava, imóvel. Minha mão tremia tanto que eu quase deixei a moto morrer na arrancada. Acelerei o máximo que pude, com a sensação de que, se eu demorasse mais um segundo, alguma coisa ia me pegar. Mas não acabou aí. Na verdade, foi quando começou a pior parte. Assim que saí daquele terreno, o GPS começou a bugar. A rota simplesmente sumiu e quando tentei reiniciar, ele começou a traçar caminhos que não existiam. Me mandava virar para ruas que eram só mato, mandar seguir por estradas que acabavam em cercas ou barrancos. Depois de uns 15 minutos rodando perdido, percebi que o que quer que fosse aquilo estava me puxando para mais longe. A paisagem parecia não mudar, como se eu estivesse andando em círculos, mas sem perceber que estava fazendo isso, não fazia sentido. Eu tinha certeza de que já tinha passado por aquela mesma árvore, aquela mesma cerca, mas era como se tudo estivesse diferente, distorcido. Foi então que, no meio do caminho, vi algo no acostamento. Parecia uma pessoa, mas, de novo, não parecia certo. Estava parada, de costas para mim, imóvel. Eu passei por ela rápido, fingindo que não vi, mas no segundo seguinte, sem entender como, ela estava mais à frente, parada do mesmo jeito. Não fez barulho de passos, não vi ela se mexendo, só estava lá. Meu peito começou a apertar de um jeito que parecia que eu ia desmaiar. Tentei respirar fundo, manter o foco, mas meu pensamento só ficava martelando que eu não ia sair dali, que aquilo ia me arrastar para algum lugar que eu não ia voltar mais. Fui desligando tudo. GPS, aplicativo, até o celular desliguei numa tentativa desesperada de, quebrar aquilo, fugir de alguma forma. Comecei a andar só pelo instinto, tentando achar qualquer coisa que parecesse civilização, um poste, uma casa, qualquer luz. Demorou uns 40 minutos, talvez mais. Mas, de repente, sem entender como, saí numa estrada conhecida. Quando vi o letreiro de uma loja de conveniência, quase caí no chão de tanto alívio. Parei, respirei, peguei o celular e o pedido simplesmente não existia mais. Não estava no histórico. Como se nunca tivesse sido feito, nem o endereço aparecia. Era como se aquela entrega nunca tivesse existido. Voltei para casa naquele estado, meio sem acreditar no que tinha acontecido. Passei a noite acordado, olhando para o teto, tentando achar explicação. E por mais que eu quisesse pensar que foi só coisa da minha cabeça, não tem como. Aquilo foi real. Até hoje eu não sei o que era aquilo. Não sei quem ou o que eu encontrei naquela casa. E o pior de tudo, às vezes, quando estou rodando por aí, parece que vejo aquela mesma silhueta parada no canto de algum cruzamento, entre os arbustos, me olhando. E aí, por mais que eu tente, não consigo mais acreditar que aquilo ficou para trás. Finalizamos mais um vídeo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva e deixe sua curtida no vídeo. Boa noite e até o próximo vídeo.